Fala, pessoal! Senta aqui, chega mais perto. Antes de eu começar, olha bem nos meus olhos. Você já sentiu aquela sensação de que você traiu a única pessoa que sempre acreditou em você? Eu não estou falando de um amigo ou do seu primeiro amor. Estou falando de você. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. Eu estava com a mão na maçaneta da varanda, no 12º andar. O vento frio de São Paulo cortava o meu rosto como se quisesse me acordar de um pesadelo que já durava 10 anos. Naquela noite, eu não era o executivo do ano. Eu era só um rascunho de homem, com o peito vazio e um nó na garganta que nem o uísque mais caro conseguia descer. Eu ia desistir. Eu ia jogar tudo para o alto, porque não aguentava mais o silêncio do meu apartamento de luxo. Mas aí, o meu pé esbarrou numa caixa de papelão velha, esquecida no fundo do closet. E de lá, debaixo de boletos e contratos, saiu um envelope amarelado com uma letra trêmula que dizia: "Para o meu eu do futuro, não esquece de ser feliz." Sério, galera. Naquele segundo, o chão sumiu. Mas não do jeito que eu planejava. A gente se acostuma com cinza, né? A gente acorda, toma um café amargo, engole o sapo do chefe, pega o metrô lotado ou fica preso na marginal sonhando com as férias que nunca chegam. Eu era esse cara. Eu me tornei o que a sociedade chama de sucesso, mas por dentro eu era um deserto. Sabe aquele cansaço que não passa dormindo? Aquele que dói na alma? Eu vivia assim. Cada sorriso que eu dava em reuniões de negócios era uma mentira. Eu olhava para os meus colegas e via robôs. E o pior, eu era o líder da fábrica de robôs. Eu tinha esquecido quem era o Pedrinho. O Pedrinho que corria descalço no interior, que sentia o cheiro da terra molhada e achava que podia voar se corresse rápido o suficiente contra o vento. O Pedrinho que queria ser astronauta, ou biólogo, ou qualquer coisa que tivesse vida. O Pedro de agora? O Pedro de agora só sabia contar números e tomar remédio para a ansiedade. A humilhação não vem só dos outros, não. A pior humilhação é a que a gente faz com a gente mesmo. É se olhar no espelho e não reconhecer os próprios olhos. Eu via um estranho de terno caro, mas com a alma esfarrapada. Mas o que tinha naquela carta? O que uma criança de 8 anos poderia dizer que um homem de 35 não sabia? Segura aí, porque o que eu li naquela folha de caderno mudou tudo e quase me fez perder o fôlego. Abri o envelope. O papel estava seco, quase quebradiço. O cheiro de guardado subiu e, por um instante, eu não estava mais naquele apartamento frio. Eu estava na cozinha da minha avó, ouvindo o chiado da chaleira. A carta começava assim: "Oi, Pedro Grande. Eu espero que você já tenha conhecido o mar de verdade, não só pela TV. Aqui em 2006, as coisas estão legais. Eu ganhei um carrinho novo, mas eu queria mesmo era saber. Você já salvou o mundo hoje?" Eu soltei um riso nervoso, que logo virou um soluço. Salvar o mundo? Eu mal conseguia salvar o meu dia de um ataque de pânico. A carta continuava, detalhando sonhos que eu tinha enterrado a 7 chaves. Cuidar dos bichos. Não esquece que a gente prometeu cuidar dos cachorros de rua. Eu morava num prédio que nem aceitava pets. Desenhar. Você ainda faz aqueles desenhos de dragões? Eu quero ser um artista famoso. Eu não pegava numa caneta para nada que não fosse assinar demissões há anos. A promessa. Pedro, se você estiver triste, olha para o céu. As estrelas são as mesmas. Não vira um adulto chato, tá? Os adultos chatos não têm brilho no olho. Aquela frase. Os adultos chatos não têm brilho no olho.
Foi como um soco no estômago. Eu olhei para o espelho do corredor e vi. Meu brilho tinha acabado. Eu era um apagão humano. Passaram-se horas. Eu fiquei sentado no chão, cercado por papéis inúteis de uma vida que eu não queria. O silêncio do apartamento agora era ensurdecedor. Eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu disse não para mim mesmo. Não, eu não posso viajar agora. Tenho metas. Não, eu não vou adotar esse cachorro. Dá trabalho. Não, eu não vou pintar. Isso é perda de tempo. A gente vai matando a nossa criança interior aos poucos, com doses homeopáticas de realismo e maturidade. Mas a verdade, a gente só está ficando covarde. Eu estava com medo de viver. O medo da falha tinha me tornado um escravo da segurança. E que segurança era essa, se eu estava querendo pular da sacada? Eu sentia um frio que vinha de dentro, um vazio que parecia um buraco negro comendo cada lembrança feliz. Eu me sentia sujo, sujo de poder, sujo de dinheiro, sujo de mediocridade espiritual. Eu estava pronto para queimar aquela carta e esquecer tudo, voltar para minha vida de robô. Mas foi aí que algo aconteceu. Um detalhe pequeno no final da página, que eu não tinha visto. Algo que envolvia a minha mãe. No final da carta, quase sumindo, tinha um PS, escrito com um lápis de cor azul. PS. A mamãe disse que você vai ser o homem mais bondoso do mundo. Ela disse que seu coração é o seu maior tesouro. Não perde ele, tá? Minha mãe tinha morrido há 5 anos. E nos últimos momentos dela, eu estava... Adivinha? Em uma conferência em Dubai. Eu cheguei para o enterro, mas não cheguei para o adeus. Aquelas palavras não eram só do Pedrinho de 8 anos. Eram o eco da voz dela. Foi como se uma mão quente pousasse no meu ombro no meio daquele apartamento gélido. O clique aconteceu. Não foi um trovão, não foi um milagre cinematográfico. Foi uma decisão silenciosa. Eu não ia honrar o meu cargo. Eu ia honrar o meu sangue. Eu ia honrar o menino que acreditava que o coração era um tesouro. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Eu desliguei o celular. Pela primeira vez em 10 anos, eu caminhei no parque numa manhã de terça-feira. Eu vi as pessoas correndo, os cachorros brincando, e eu comecei a chorar no meio da calçada. As pessoas passavam e me olhavam como se eu fosse louco. Talvez eu estivesse ficando louco de verdade. Ou, finalmente, ficando lúcido. Eu pedi demissão. Sim, por e-mail. Vendi o carro blindado. Entreguei as chaves do apartamento que parecia um mausoléu de vidro. Meus amigos de networking disseram que eu estava em surto. Minha família achou que eu precisava de internação. Mas pela primeira vez, o nó na garganta tinha sumido. Eu sentia medo? Muito. Mas era um medo vivo, não aquele medo morto de quem está enterrado em vida. 2 anos se passaram. Hoje, eu não moro mais no 12º andar. Moro numa casa pequena, com um quintal que tem cheiro de terra molhada, igual ao da minha avó. Eu trabalho com restauração de móveis antigos e dou aulas de desenho para crianças de uma ONG aqui perto. Eu não sou rico. Se você olhar minha conta bancária de antes e a de agora, vai achar que eu fali. Mas se você olhar para os meus olhos... Ah, meu amigo, o brilho voltou. Eu adotei o Barão, um vira-lata que encontrei na chuva. Ele é o meu melhor amigo. E toda manhã, antes de começar a trabalhar, eu olho para aquela carta emoldurada na minha oficina. A gente não muda de vida porque tudo está perfeito. A gente muda de vida porque não aguenta mais ser uma versão falsificada de si mesmo. Sabe qual é o maior erro do ser humano? Achar que o eu do futuro vai resolver os problemas que o eu do presente não tem coragem de enfrentar.
O tempo não cura nada se você não se mover. Aquele menino de 8 anos, ele não queria que eu fosse um CEO de sucesso. Ele queria que eu fosse um homem bom. Ele queria que eu estivesse vivo de verdade. A sua criança interior, aquela que você deixou trancada num quarto escuro para poder ser adulto, ela ainda está lá. Ela está batendo na porta, gritando, pedindo para sair. Você consegue ouvir? Ou você aumentou o volume da TV e das suas preocupações para abafar o choro dela? Eu não sei quem você é ou o que você está passando agora. Talvez você esteja no seu próprio vale das sombras, achando que não tem mais saída. Mas eu te pergunto, se você encontrasse uma carta sua hoje, escrita quando você tinha 8 anos, o que ela diria? Essa criança teria orgulho do adulto que você se tornou ou ela teria pena? Não é tarde para mudar a rota. O roteiro da sua vida ainda está sendo escrito e a caneta está na sua mão. Honre aquela criança que acreditava que tudo era possível, porque no fundo ela tinha razão. Comenta aqui embaixo. Qual era o sonho que você deixou para trás e que hoje você sente falta? Vamos conversar. Eu quero saber a sua história. E não esquece, o seu coração ainda é o seu maior tesouro. Não perde ele não, tá? Até a próxima, pessoal.